Será que meu filho é autista? Sinais para observar no desenvolvimento e como agir. Leitura rápida. Principais pontos do artigo. Tópico. O que é o TEA? Uma condição do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a socialização e o comportamento, manifestando-se em um amplo espectro. Tópico. Sinais de alerta comuns: atraso na fala, pouco contato visual, dificuldade de interação com outras crianças, movimentos repetitivos e sensibilidade sensorial. Tópico. Quem procurar: pediatra, neuropediatra, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicopedagogo. Tópico. O que fazer diante da suspeita? Buscar avaliação especializada precocemente, sem esperar o tempo passar, e adaptar a rotina da criança para dar mais previsibilidade. Essa é uma pergunta que muitos pais e responsáveis se fazem em algum momento. Será que meu filho é autista? Às vezes, a dúvida surge porque a criança demora um pouco mais para falar. Em outras situações, aparece porque ela prefere brincar sozinha, evita o contato visual direto, demonstra incômodo excessivo com barulhos cotidianos ou apresenta crises difíceis de compreender. Também é comum que um alerta venha da escola, da família ou do convívio social. Antes de tudo, é fundamental acolher essa dúvida com tranquilidade. Questionar-se sobre o desenvolvimento infantil do seu filho não significa rotular a criança, nem procurar problemas onde eles não existem. Pelo contrário, observar, buscar informação de qualidade e procurar orientação profissional são atitudes profundas de cuidado e afeto. O que é o transtorno do espectro autista, TEA? O transtorno do espectro autista, TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento. Isso significa que ele influencia a forma como a criança percebe o mundo, se comunica, interage, aprende e organiza suas experiências diárias. O autismo é chamado de espectro justamente porque não se apresenta da mesma maneira em todas as pessoas. Tópico. Há crianças autistas que se comunicam verbalmente com facilidade, enquanto outras utilizam formas não verbais ou ainda estão desenvolvendo a fala oral. Tópico. Algumas apresentam maior necessidade de suporte em sua rotina diária. Tópico. Outras conseguem acompanhar várias atividades acadêmicas, mas enfrentam desafios sociais, sensoriais ou emocionais que nem sempre são visíveis à primeira vista. O que observar no desenvolvimento da criança? Sinais de alerta. Embora cada criança tenha seu próprio ritmo de crescimento, existem marcos do desenvolvimento que servem como referência. No caso do autismo, os sinais geralmente envolvem 3 áreas principais. 1. Comunicação verbal e não verbal. Tópico. Atraso na fala, demorar para falar as primeiras palavras ou parar de falar palavras que já dominava, regressão. Tópico. Dificuldade de resposta, não responder quando chamada pelo nome, parecendo não escutar em alguns momentos, embora a audição esteja normal. Tópico. Gestos limitados, dificuldade para apontar o que deseja, dar tchau, mandar beijo ou balançar a cabeça para sim ou não. Muitas vezes, a criança pega a mão do adulto e a leva até o objeto desejado em vez de apontar. Tópico. Ecolalia. Repetir frases soltas, músicas ou falas inteiras de desenhos animados fora de contexto. Essa repetição frequentemente tem uma função de autorregulação ou tentativa de comunicação. Tópico. Atenção compartilhada limitada. Raramente olhar para onde o adulto aponta ou compartilhar o interesse por um objeto ou brinquedo. 2. Interação social. Tópico. Preferência pelo isolamento, brincar sozinha de forma sistemática, demonstrando pouco interesse ou dificuldade para interagir com outras crianças da mesma idade. Tópico. Dificuldade no brincar simbólico, pouco ou nenhum interesse em brincadeiras de faz de conta, como fingir que alimenta uma boneca ou que um bloco é um carrinho. Tópico. Contato visual atípico, evitar ou sustentar por pouquíssimo tempo o contato visual direto. Tópico. Expressão emocional própria, parecer não perceber expressões faciais ou sentimentos alheios, como o choro ou frustração de um colega. Nota: isso não reflete falta de afeto. Muitas crianças no espectro são extremamente carinhosas com seus familiares, expressando seu apego de maneiras únicas. 3. Comportamentos repetitivos e interesses restritos. Tópico. Movimentos estereotipados, balançar o corpo, agitar as mãos, flapping,
andar na ponta dos pés, girar objetos ou alinhar brinquedos obsessivamente em vez de brincar com eles de forma funcional. Tópico: hiperfoco. Interesse muito intenso e exclusivo por temas específicos, como números, letras, dinossauros, sistemas de metrô, mapas ou partes de brinquedos. Tópico: rigidez de rotina. Grande sofrimento ou desorganização emocional diante de pequenas mudanças na rotina, como mudar o trajeto para a escola, trocar o prato de refeição ou alterar a sequência de ações do banho. A previsibilidade traz segurança para a criança autista. As questões sensoriais no TEA. Muitas crianças autistas processam estímulos sensoriais de forma diferente, hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Tópico: hipersensibilidade. Incômodo severo com sons cotidianos, liquidificador, secador de cabelo, fogos de artifício, recusa de certas roupas devido a etiquetas ou texturas, ou seletividade alimentar extrema baseada na textura, cor ou cheiro dos alimentos. Tópico: hipossensibilidade, busca sensorial, necessidade contínua de estímulo físico, como correr sem rumo, pular, girar sobre o próprio eixo, apertar objetos com força ou colocar itens não alimentares na boca. Essas reações não são manha, frescura ou falta de limites. Trata-se de uma resposta neurológica real a um ambiente que o cérebro da criança percebe como hostil ou confuso. Meu filho apresenta alguns desses sinais. Ele é autista? Não necessariamente. Um único sinal isolado não confirma o autismo. O atraso de fala, por exemplo, pode estar associado a outras questões do desenvolvimento ou de processamento auditivo. O fator decisivo a se observar é a frequência, a intensidade e o impacto que esses comportamentos causam na autonomia da criança. Tópico: dificultam o aprendizado ou a comunicação. Tópico: prejudicam a socialização e a adaptação escolar. Tópico: geram sofrimento ou desorganização frequente. Se esses comportamentos impactam a rotina da criança e da família, uma avaliação profissional é altamente recomendada. A escola também é uma grande parceira. Observe se os professores relatam comportamentos semelhantes ou dificuldades de interação no ambiente coletivo. Como agir diante da suspeita? O passo mais importante é agir com acolhimento e buscar auxílio especializado. Tópico: anote suas observações de forma prática. Quando for ao pediatra, leve relatos de situações reais. Ele não faz contato visual ao mamar, brincar, não responde pelo nome na maioria das vezes, fica muito desorganizado com barulhos de aspirador de pó. Tópico: busque uma avaliação multidisciplinar, consultar neuropediatras e profissionais terapeutas, psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, garante uma avaliação global do desenvolvimento. Tópico: estruture a rotina em casa, traga previsibilidade à rotina usando apoios visuais, quadros com figuras das atividades do dia, e antecipe as transições. Agora vamos guardar os blocos, e em seguida será a hora do banho. Tópico: estimule a comunicação respeitando o tempo da criança. Se ela ainda não fala, estimule a comunicação por meio de gestos, expressões e valide suas intenções comunicativas. Na hora de brincar, entre no interesse dela. Se ela alinha carrinhos, sente-se ao lado e participe de forma leve, sem impor regras rígidas imediatamente. O papel da psicopedagogia no acompanhamento. O psicopedagogo desempenha um papel fundamental tanto no processo de avaliação quanto no suporte contínuo à criança com TEA. Focando em como a criança aprende e se desenvolve, o profissional. Tópico: identifica potencialidades e barreiras, investiga as habilidades cognitivas e as dificuldades de aprendizagem, traçando caminhos personalizados para o desenvolvimento acadêmico e social. Tópico: mediação escolar, orienta a escola na elaboração de adaptações curriculares necessárias, como instruções visuais simplificadas, segmentação de tarefas longas, adaptação de avaliações e criação de pausas sensoriais. Tópico: parceria com a família, oferece estratégias práticas para o cotidiano do lar, promovendo autonomia e estimulando as funções executivas da criança de forma lúdica. Pague um cafezinho para o autor. Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a manutenção do blog comprando um cafezinho simbólico para o autor. Escaneie o código acima ou copie a chave Pix abaixo.